terceiro ano, estamos aqui novamente, meu nome é Joyce, para acompanhar e darmos ênfase mais em algum aspecto de retomada para fecharmos o ano com chave de ouro. Antes de iniciarmos, aqueles recadinhos básicos para não deixar por menor esquecermos. Acesse o seu Classroom, link número 1, efetue a sua atividade, envie, aí sim sua presença foi garantida. Nossa aula de hoje é relacionada a alguns aspectos de retomada ligados a fontes energéticas. E nós vamos fazer um resgate de alguns elementos, porque se vocês lembrarem, nós falamos de fonte energética em 3 momentos. Então fizemos alguns recortes para efetivamente buscar algumas informações pertinentes para o seu dia a dia, ok? Dentro dessa perspectiva, temos que contextualizar a questão energética, uma questão extremamente forte e importante no nosso dia a dia. Não tem como sair muito dessa trajetória, nós estamos efetivamente sustentados em cima de uma matriz energética e essa matriz energética deve ser analisada principalmente sobre o ponto de vista que discutimos ao longo das aulas, que ela deve ser cada vez mais dispersa, cada vez mais descentralizada. A concentração da fonte energética é que muitas vezes traz problema, visto algumas situações inerentes no século XIX, século XX e agora no XXI, com alguns recursos entrando com aquela característica de esgotabilidade. Nisso, vamos voltar àquela primeira informação, principalmente porque em alguns elementos vocês têm essa diferença, nós temos as chamadas fontes de energia. Fonte de energia é a matriz, é a origem daquele sistema. Então, nós vamos ter várias formas de utilizar a energia. Então, em alguns lugares, aparece como sendo fonte primária aquele elemento oriundo da matriz, ou seja, o sol, a água, o vento, o gás natural e o petróleo bruto. Em alguns lugares, aparece como sendo fonte secundária. Nós vamos ter a eletricidade, que pode ser a partir do sol, a partir da água, a partir do vento. Então, esta situação pode ser visível. Mas em alguns elementos, principalmente textuais, a questão de fonte secundária pode aparecer como uma terminologia de forma de energia. Então, não confundam. Pode ser fonte, e esta fonte dividida em fonte primária e secundária, ou pode simplesmente aparecer para vocês fonte, no sentido literal da origem, e a forma como ela se apresenta, ok? Das duas maneiras extremamente corretas. Na continuação, outra característica que nós falamos anteriormente é a questão da renovabilidade e não renovabilidade. Podemos usar vários elementos do planeta Terra que contextualizem isso, de que no planeta Terra nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nesse viés, nós percebemos que não existem elementos que acabam. Talvez alguns, em detrimento da nossa utilização, se tornem em quantidade muito insuficiente, e esta insuficiência que dá a eles a característica da não renovabilidade. É o caso do petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear, em alguns tipos de elementos utilizados. Não são todos. Aqui, energia nuclear, até coloquei aqui no meinho para a gente poder fazer essa ponte. Aí sim temos que ter essa característica, utilizar de maneira consciente, como vimos anteriormente. E lógico, alguns outros, nós temos uma capacidade de reversão, de utilização mais ampla, porque são altamente reconstruídos. É o caso da energia a partir do sol, da biomassa, da água, do vento. São elementos que nos dão essa característica de renovabilidade mais fácil do que estas aqui, ok? Nessa continuação, para fecharmos esse primeiro bloquinho, o nosso primeiro quiz. Nele, nós vamos avaliar as alternativas e escolher abaixo qual é a mais correta. Nós vamos aqui ler. Avalie as questões a seguir que tratam das fontes de energia e sua importância. Frase número 1. As fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas? Delas se originam a eletricidade e combustíveis, que são úteis para a produção e transporte de bens e mercadorias. 2. São as fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis. E 3. A evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. A energia facilitou e agilizou as atividades produtivas. E 4, no Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, solar e hidrelétrica.
Vocês devem, então, assinalar as alternativas incorretas. São elas 1 e 4, 2 e 3, apenas a 3, apenas a alternativa 4 ou todas elas estão erradas. Marque aí, voltamos já já. Então, vamos efetivamente achar a alternativa incorreta. Nela, vamos ver que todas as alternativas estão aqui. Vemos aqui a alternativa 4. Alternativa 4, onde no Brasil as fontes de energia são prioritariamente renováveis, como energia eólica, solar e hidrelétrica. Se formos olhar primordialmente, não pense só na eletricidade, pense no conjunto utilizado. E aí a nossa matriz é petrolífera e de petróleo nós não temos a reversibilidade. Então, a nossa matriz não é primordialmente renovável. Aí, nós, na continuação, falamos sobre as fontes de energia renováveis. Dentro dessas características, vamos buscar o Sol, que é talvez o nosso astro celestial mais importante. Dentro dessa característica, nós vamos ter aquela que nos provém calor, são aquelas placas de borracha que aquecem a água, ou então as fotovoltaicas, o que são placas deste tipo aqui, que transferem energia solar, a radiação solar transforma energia elétrica. São mais caras, mas densamente utilizáveis em várias localidades do mundo, inclusive no Brasil. Outro tipo de energia renovável, visto por nós, também energia eólica, também cada vez mais utilizada, muitas vezes não tão utilizada pela estrutura que ela despende. Não só pelos elementos, que são mais caros, mas também pela ocupação do solo. Veja aqui que as torres ocupam uma grande área. Solução para isso, alguns países estão usando materiais não corrosivos e construindo elas em alto mar, o que facilita, mas também impede trânsito marítimo. Ou seja, tudo tem seus prós e contras. Outro elemento é muito comum dentro do cenário brasileiro é a utilização da água. Aqui nós temos o funcionamento básico de uma usina hidrelétrica que mais ou menos tem a mesma característica que as demais. Você tem uma movimentação, pode ser de vento, de água ou a base de aquecimento. Nós vamos ter essa movimentação que vai girar uma turbina e dessa geração de turbina a separação eletrônica das camadas da eletrosfera do átomo. Então, nós vamos ter a captação dos elétrons fazendo o fornecimento da eletricidade. Isso, logicamente, muito bem aproveitado, principalmente na região sul, nosso estado extremamente correto nesta atividade. Por quê? Porque nossos rios são planáuticos. Quando nós avaliamos de maneira geral, vemos que em outras localidades, outras formas poderiam ser mais utilizadas. E aí sim, a análise local.
Não quer dizer que a fonte seja errada, e sim a utilização dela em um lugar que não é favorecido. E aí foge daquele sentido que nós falamos de equilíbrio econômico e principalmente natural. Outras questões ligadas à energia renovável, da biomassa, que novamente busco aquela mesma explicação de movimentação, só que aqui nós temos a base do aquecimento, pode ser através da lenha, pode ser através de outros materiais. No Brasil usa muito a cana-de-açúcar e a mamona para o aquecimento, em que você tem a caldeira, você vai ter o gerador, você vai ter o sistema de resfriamento, mas pela emissão do vapor, esse vapor concentrado vai passar pela refrigeração, movimenta a turbina e novamente separa a camada da eletrosfera, gerando eletricidade. Também altamente utilizável, porque nesse sentido nós podemos usar o lixo, o que também solucionaria outro problema que nós temos com relação a espaço. Outra situação amplamente estudada e cada vez mais utilizada, principalmente em países do hemisfério norte, a utilização da força das marés. Ela aparece com outros nomes, mas força das marés achei que seria bem interessante para vocês adensarem ao seu conceito real. Então, nós temos a subida e a descida das marés. Esta energia cinética de movimento faz com que haja geração de movimento na turbina, que novamente faz a situação do fornecimento elétrico. A preocupação que se tinha com relação à energia das marés era o deslocamento da máquina. Uma vez que você coloca um sistema de bombeamento um pouquinho mais adiante, já nas primeiras metros de mar, você percebe que também existe movimentação e a bomba faz com que haja a circulação da turbina, exonerando o problema da adequação de maré baixa e maré alta. Para fechar esse elemento, vamos ao nosso quiz. Nesse quiz nós vamos ter, então, a questão energética assume nos dias atuais uma importância enorme, pois o aumento do consumo energético coloca em xeque as fontes esgotáveis e poluidoras. O uso de novas fontes requer que estas sejam capazes de substituir as atuais fontes primárias e, ao mesmo tempo, sejam limpas ou menos poluidoras. Assinale as proposições corretas. Então, vai ter mais de uma. Essa questão ela é somatória. Vocês vão somar as alternativas corretas. 01. A energia eólica ganha importância em diversas partes do território brasileiro, mas ainda não é capaz de substituir plenamente as atuais fontes primárias. Frase número 2, a biomassa é uma fonte energética alternativa que já era utilizada antes da Revolução Industrial. Número 4, em um futuro próximo deve-se combinar diversas fontes de energia, combinação que deverá levar em consideração as condições naturais de espaço geográfico. 08, no caso brasileiro, há uma articulação bastante exitosa entre a produção energética hídrica, eólica e da biomassa, o que assegura o sistema elétrico com potencial inesgotável. 16. Tendo em vista o impacto ambiental no Brasil, as usinas hidrelétricas estão sendo substituídas gradativamente pelas termoelétricas. Analise as frasezinhas, marque as alternativas corretas e voltamos já já.
vamos eleger as nossas alternativas corretas. Vejam que tem questões extremamente absurdas, eu tenho certeza que vocês acertaram. A primeira, sim, falando a questão de reversibilidade da questão eólica, e a outra que fala sobre essas condições de que há necessidade de uma combinação de fontes energéticas. As outras extremamente absurdas, né, pessoal? Aí entramos agora no caráter da não renovabilidade. Essa imagem mostrando alguns, veja que aqui coloquei o urânio, porque hoje, dentro da perspectiva de material pesado, elemento químico pesado, o urânio ainda muito utilizado. Mas isso não significa que não possam ser discutidas outras formas e outros elementos químicos para a reversibilidade da energia nuclear. Mas dentro dessas características, o que nós temos hoje funcionando da energia nuclear é isso aqui. Você tem um reator, nesse reator você tem a dispersão do núcleo atômico da região da eletrosfera, e dentro dessa situação do núcleo atômico se faz o condicionamento, movimentação, que então vai fazer a geração de movimento na turbina. Claro que pela qualidade, pela delicadeza do material, há necessidade de uma refrigeração, mas basicamente é o mesmo processo, movimentação de turbina, geração de energia elétrica. A problemática do elemento nuclear é sim a alta qualificação necessária aos funcionários, o elemento de se saber exatamente onde se constrói a usina, mas ela tem pontos positivos. Normalmente ela é pequena e se adequa a lugares em que você não tem outras fontes possíveis de ser utilizadas. Novamente aquela questão que fonte de energia deve ser colocado na balança, aspectos positivos e aspectos negativos. Outra questão para não deixarmos de falar, que é extremamente comentado, sempre a questão do petróleo. Aqui é a justificativa para a utilização tão grande do petróleo. É a distribuição dos elementos que são passíveis do petróleo. Todos, de maneira direta ou indireta, usam algum elemento, algum produto que é resultante do trabalho, do manejo do petróleo. E por isso que ele é tão utilizado. Dentro dessas características, temos que levantar e puxar uma revisãozinha, que ele não é distribuído igualmente pelo mundo. Nós temos vários tipos de petróleo, lembrando que ele é resultado principalmente da sedimentação e transformação de resíduos orgânicos. Então, nós temos uma concentração muito grande no Oriente Médio e também ao tipo de petróleo residente no Oriente Médio, do qual se retira muito elementos altamente utilizáveis. Gasolina, o diesel, né? Então, por isso, muito utilizável. E este outro gráfico, mostrado também na aula para vocês, destacando o consumo. E vemos que, puxa, o Oriente Médio é o que mais produz e mais vende, inclusive é a sede da OPEP, mencionada em nossa aula anterior, e aqui nós temos o maior consumidor do planeta, Estados Unidos da América, que depois pode se atrelar a algumas outras questões geopolíticas aí, pessoal. Nesse quesito, voltamos para fechar, a quantidade de agora, talvez uma proximidade com o dia a dia de vocês, de elementos, objetos, artigos que têm a participação do petróleo. Veja que tem alguns que você nem imaginava, por exemplo, as roupas, material de estética, desodorantes, travesseiros, óculos, então uma infinidade de elementos que você vê que tem a participação do petróleo. Por isso o apelido dele, o ouro negro. Dentro disso, surge uma luz no final do túnel quando se potencializou a importância do pré-sal. Uma jazida, lembrem que eu já destaquei a vocês que jazida é o núcleo onde você tem um recurso mineral importante, uma área grande no Brasil, que vai desde da região do Espírito Santo até o Paraná, onde você tem vários núcleos possíveis de extração de petróleo. Mas lembrem que esse petróleo está sendo gradativamente extraído, foi dividido, essas divisões aqui compartimentalizam as minas e que a gente não tem certeza ainda de como é a qualidade desse petróleo no sentido literal da palavra. Mas, para fecharmos esse elemento da nossa revisão, mais um quiz. O Oriente Médio, foco de conflitos geopolíticos, nacionalistas e religiosos, que geraram preocupações em diferentes países. É considerado uma das principais áreas estratégicas do mundo. Letra A, por ter seu território banhado pelos oceanos Pacífico e Índico e por sua importância no mercado mundial devido ao elevado consumo do carvão mineral. B, devido à sua localização próxima à China e à Índia e sua importância econômica como principal produtora do carvão mineral em escala mundial. Letra C, devido à sua localização entre a Ásia, Europa e África e sua importância
econômica como detentora das maiores reservas mundiais de petróleo na Terra? Ou a letra D, por ter o seu território banhado pelo mar Mediterrâneo, Mar Vermelho e por sua importância no mercado mundial como principal consumidora de petróleo? Marque a alternativa, voltamos já já. Então, vamos retomar, ver se vocês marcaram adequadamente. Letra C. Sim, devido à sua localização, as maiores reservas estão detentoras nessas regiões aí e é a sede principal dos defensores da OPEP. Dentro dessas características, analisamos, obviamente, alguns conceitos gerais das fontes de energia, vimos algumas questões ligadas à renovabilidade, não renovabilidade, algumas vantagens e desvantagens ao longo do processo. Espero ter atingido com vocês uma boa revisãozinha e nos encontramos em outro momento. Até lá!